começar essa mensagem lendo novamente com os irmãos Marcos, capítulo 1, versículo 15, ou versículo 14 e versículo 15. Pedir a atenção de todos. Diz assim o texto sagrado, Marcos capítulo 1, versículo 14 e 15. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Vemos aqui Jesus Cristo, o próprio Jesus, o próprio Verbo encarnado, o próprio Deus encarnado, conclamando os homens a crerem no evangelho. Ele diz: olha, o tempo está cumprido, arrependei-vos e crede no evangelho. Ora, diante de um clamor, de um apelo como este do próprio Cristo, que diz: arrependei-vos e crede no evangelho, é preciso que nós pensemos um pouco acerca do que seja efetivamente o evangelho. Eu tenho certeza que todos que aqui estão têm o coração para o evangelho, amam o evangelho, e de certo modo pode-se dizer categoricamente que nós cremos no evangelho. Agora, o problema não está exatamente no nosso crer no evangelho, mas está no tempo em que nós vivemos. Isto porque as escrituras, mesmo no tempo dos apóstolos, ainda no primeiro século, nós já vemos o próprio Cristo, inclusive, profetizando muitas vezes, depois dos apóstolos profetizando acerca de um tempo de apostasia, de um tempo de engano. O apóstolo Paulo, por exemplo, ele vai dizer aos Coríntios, no capítulo 10, que era possível que aqueles irmãos estivessem recebendo um outro evangelho, ou que estivessem recebendo um outro Espírito, ou que estivessem recebendo um outro Jesus. Ele também adverte em Gálatas, no capítulo 1, que era possível que naquele tempo houvesse muitos outros evangelhos sendo pregados em nome de Cristo, em nome do próprio apóstolo Paulo, inclusive. E ele diz assim: olha, mesmo que nós apóstolos, ou mesmo um anjo vindo do céu, descendo do céu, vos pregue outro evangelho, um evangelho que não seja esse evangelho que vocês receberam inicialmente, seja anátema. Se alguém vos prega outro evangelho, que seja anátema. E aí então nós nos deparamos com um grande problema. Porque se é verdade que existe uma pluralidade de evangelhos, levando em conta que só há um único verdadeiro evangelho, não há dois evangelhos verdadeiros, há apenas o evangelho de Deus, que é verdadeiro, mas que há então outros evangelhos sendo pregados em nome de Deus, em nome de Cristo, em nome dos apóstolos, mas que não podem ser considerados o evangelho de Deus. São evangelhos falsos. E aí nós então nos colocamos diante de uma crise, diante de um problema, porque nós precisamos então estudar exaustivamente as Escrituras, precisamos estudar historicamente o evangelho ao longo dos tempos, para que nós possamos então obter da parte de Deus, e a partir então de um estudo, o discernimento acerca de qual é o verdadeiro evangelho. Quando eu digo qual é o verdadeiro evangelho, é porque há muitas visões diferentes acerca da verdade. E o pior, como dizia essa tarde um irmão lá no grupo do Sem Fronteiras, dizia o seguinte: todos pregam coisas diferentes uns dos outros, e todos dizem que são pela verdade, e que têm a verdade. E aí a pessoa de repente fala: e agora como é que eu faço diante dessas versões distintas acerca do evangelho? Então, mais do que nunca, é importante e é necessário que nós façamos uma revisão acerca da fé, acerca do evangelho, tomando as escrituras como ponto de partida, tomando as escrituras como sendo o nosso percurso e tomando as escrituras como sendo o nosso ponto final, que vai então decidir e definir qual é ou quais são as características verdadeiras de um verdadeiro evangelho, ou do verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. E eu acredito que existe uma má compreensão acerca do evangelho, pela simples razão de se pregar o evangelho, ou de se falar acerca do evangelho,
descontextualizado de toda a história.